duas vezes a primeira linha de oração. É tão bom louvarmos ao Deus de toda graça, juntos bendizermos a quem é a nossa força, e assim festejarmos com toda alegria o prazer de estarmos em sua companhia. É nossa resposta a esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arte em devoção. É nossa resposta a esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos a razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta a esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Bom dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Cumprimento vocês com muita alegria mais uma vez, porque estamos juntos aqui. Deus nos proporcionou uma semana de vida. Espero que sua semana tenha sido muito boa, mas também teve algum problema. Dê graças a Deus, porque chegamos até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Quero cumprimentar também todos aqueles que vão nos acompanhar o culto depois pela internet. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família também. Eu espero que esse momento de culto a Deus possa ser marcante para a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração. Irmãos, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo, pedindo a Deus que possa falar diretamente aos nossos corações, tocar nossas vidas, que a gente possa sair daqui bem alimentado, sabe? Depois de uma bela refeição, a gente se sente satisfeito, depois só quer uma rede preguiçosa para deitar. É claro que depois vem o almoço, né? Literalmente falando, vem o almoço. Mas espiritualmente falando, a gente sai daqui plenos. Deus nos abençoe, então vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã gostosa, bonita, e esse ambiente que nos acolhe aqui.
Sobretudo, Deus, bênçãos do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa celebrar essa vida que o Senhor tem nos dado. A vida aqui do arroz com feijão, do trabalho, da família, dos estudos, mas a vida caminhando com Cristo, acima de tudo. Obrigado porque o Senhor tem andado ao nosso lado, tem caminhado nos momentos felizes e difíceis também. Estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Então, queremos juntar nossas vozes, nossos corações nesse momento para celebrar essa vida, dando glórias e honras ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo isso que estamos vivendo e pedimos que o Senhor possa nos abençoar aqui, esteja presente também através da ação do Espírito Santo, agindo em favor das nossas vidas, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a expressar louvor, gratidão e alegria a Deus, usando um dos salmos que nós temos registrados na nossa Bíblia Sagrada, o Salmo de número 67. Está pronta na projeção também, seu Clóvis? A gente vai projetar e para a gente poder soltar os pulmões, se você pudesse colocar em pé, vamos nos pôr em pé, que já é um momento de louvor a Deus. Muitas vezes nós louvamos a Deus com cânticos e está muito certo fazer isso assim, mas também podemos louvar a Deus de outras formas, como por exemplo, recorrendo a um texto bíblico, um texto de louvor a Deus. Será que daria certo a gente fazer um jogralzinho aqui? Um jogral? Vamos combinar um lado ler um versículo, depois passa para o outro lado lendo outro versículo. Então esse lado que é à direita de vocês começa com o versículo 1, depois os versículos pares fica aqui com o lado esquerdo. Vamos fazer dessa forma? Bem forte para poder sair lá no som que nós estamos captando. Então vamos lá, vou dar início aqui com vocês. Que Deus tenha e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto. Tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Exultem. Louvem-te os povos, ó Deus, depois que mudar a projeção. Foi? Tudo? Não tem mais os 5? Ah, agora vai. Vamos lá. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Todos juntos. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Agora a gente segue com louvor também cantado. E faz tempo que a gente não faz isso, porque não estava presencialmente antes, mas se você trouxe sua oferta aqui para poder ofertar com envelope, lembra que a gente fazia assim antes? Na verdade, eu queria incentivar você a continuar da mesma forma que nós estávamos fazendo transferência online, porque por questão de segurança. É melhor mesmo do que a gente trazer o dinheiro aqui. Mas simbolicamente, quem faz isso e depois quiser também trazer comprovante, trazer, sei lá, algum papel que você queira demonstrar a sua oferta aqui, também pode fazer dessa forma. Tá bom? Mas quem também quiser trazer o dinheiro em espécie e aproveitar o momento, fique à vontade. A gente segue então com louvor. Vai ser conduzido aqui pelo nosso grupo. Ainda louvando ao nosso Deus, essa música vai nos incentivar a isso também, louvarmos a cada dia que a gente vive. Mas eu gostaria de destacar uma pequena parte que eu percebi hoje quando eu estava ensaiando, embora eu cante sempre, às vezes a gente é tocado, né? Diz assim, a gente costuma ouvir assim das pessoas, o mundo costuma dizer isso, você precisa ser forte, ou você vai ter que ser forte. E aqui a gente está cantando, não, Deus é a nossa força. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você se sinta fraco, Deus está com você, Deus é a nossa força. E é por isso uma das razões que nós vamos louvar a Ele também agora. Seja
o nosso louvor. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a sua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor, a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Será que a gente consegue acompanhar com palmas também? Vamos? Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém. Amém. Aí você já pode falar que sabe tocar um instrumento de percussão, sabe tocar palmas. Muito bom. Irmãos, podem se sentar? A gente vai ler agora o texto de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24. Para o momento que a gente tira aqui no culto, reserva no culto, para pensar um pouco sobre atitudes, nossa vida, nossa caminhada, fazendo uma comparação com aquilo que são os padrões do reino de Deus, os valores de Deus, e como de fato a gente tem vivido. Texto conhecido que fala: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Esse tudo é permitido tem até uma linha, que eu gosto dela, de interpretação, que parece que era uma frase assim, que estava sendo muito falada pelos cristãos da época aqui. Não, agora estamos em Cristo, tudo é permitido. Tá certo, mas aí vem Paulo para falar: vocês estão falando dessa forma, tudo é permitido, mas lembrem-se, nem tudo convém. Tudo é permitido com a liberdade que Cristo nos libertou, mas nem tudo constrói, nem tudo edifica. Muita coisa vai destruir. Então tomem cuidado. Deus nos libertou de fato da escravidão do pecado. Nós estávamos amarrados, não tinham como não pecar. Agora, nós devemos prestar atenção na nossa conduta, na forma como nós interagimos com as pessoas e no nosso relacionamento com Deus. E a atenção que é dada aqui nesse trecho, porque é todo um problema sendo tratado, eu não vou pregar não, espera aí que eu já vou terminar as minhas considerações desse pedacinho, mas todas as questões aqui da carta aos Coríntios estava relacionado ao relacionamento entre os irmãos, a falta de respeito, falta de cuidado que estava acontecendo ali. Então ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas lembre-se do outro. E um texto ligado também à série que nós estamos conduzindo nesses domingos, a vida em comunidade. Então nesse momento, vamos tirar um tempinho para oração. Cada um vai fazer sua oração, pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada, lembrar que nós temos liberdade em Cristo, sim, mas nem tudo vai ser proveitoso. E o que aconteceu durante a semana? O que aconteceu nesses últimos dias que você entende que não foi proveitoso, que não construiu, não edificou?
e que precisa ser reparado agora. Vamos falar com Deus? Deus possa trazer à nossa mente, o Espírito Santo trabalhe com os nossos corações, para que a gente se lembre e depois vá consertar também. Aí coloque em prática. Vamos consertar. Depois de um tempo de oração, assim, cada um fazendo a sua, eu peço ao Helder que conduza uma oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados, também agradecendo o perdão que recebemos. Pai, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor nos ouve, Teu Espírito está entre nós e nós queremos, ó Senhor Deus, nos achegar a Ti em oração, sabendo que nós somos falhos, nós cometemos pecados e isso entristece o Senhor, também deve entristecer os nossos corações. E nós queremos te pedir, ó Pai, pela Tua misericórdia com as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a andar em caminhos endireitados, caminhos planos, ó Senhor Deus, que nós possamos a cada dia mais buscar e conhecer a Tua vontade sobre as nossas vidas e que isso seja refletido no nosso viver, na nossa prática e que nós possamos estar, ó Pai, em conformidade com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor nos perdoe, ó Pai, porque mesmo assim, tendo essa consciência, conhecendo a Tua palavra e aquilo que ela pede que nós estejamos fazendo, nós ainda assim somos falhos. Mas muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo Teu perdão, por aquilo que o Senhor fez na cruz com o Teu Filho e que nos trouxe, ó Pai, salvação e perdão dos nossos pecados. Obrigado, ó Pai, por isso. Nós oramos em nome do Teu Filho mesmo. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Eu desejo também que você sinta a alegria do perdão de Deus. E que Deus não fica colocando o dedo na nossa cara e falando, olha, você se lembra que você fez isso? Sabe, essa culpa que muitas vezes a gente fica carregando, Deus não faz isso não. Isso é coisa nossa. Caminhe com leveza. Deus perdoa os nossos pecados. É claro, a gente não está excluindo aqui a necessidade, muitas vezes, de ir consertar com alguém a falha que nós cometemos. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, que é o tema do sermão dessa noite. A gente vai falar sobre perdão. Nossas crianças estão por aí e eu queria convidar elas a ficarem só em pé, não virem aqui à frente, porque elas vão sair junto com as professoras para ter o tempo delas, a mensagem que foi preparada para elas. Isso, muito bem. Vamos orar por elas. Deus, obrigado pelas nossas crianças, que alegria poder ver nossos pequenos aqui, já recebendo desse alimento saudável para a vida delas. Ensinos que nós queremos que elas carreguem para a vida toda e que ajudem nesse desenvolvimento do todo ser, do ser humano, Deus. Em nome de Jesus, capacite as professoras, toda a equipe do Ministério Infantil, que eles possam, de fato, transmitir a palavra do Senhor, os ensinos do Evangelho de Jesus Cristo às nossas crianças. Que as crianças sintam a alegria de estar aqui reunidas, junto com o povo de Deus, sabendo que também pertencem a esse povo.
Também pedimos pela mensagem que vem logo em seguida, que o Senhor possa nos capacitar também, abrindo nossas mentes e corações para recebermos da parte do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. As crianças podem sair, tia Ju, tia Dag, vão conduzir os estudos hoje. E se você quiser abrir sua Bíblia, quem gosta de acompanhar na Bíblia, texto da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 até o 14. A sequência de mensagens que nós estamos trazendo aqui diz respeito à vida em comunidade, que é muito boa, mas traz também seus desafios. Semana passada nós falamos sobre o desafio que é viver em comunidade por causa da queda, por causa do pecado. O pecado estragou tudo. Agora a gente precisa lidar com isso, que é uma bênção de Deus, poder vivermos juntos das pessoas. Nós precisamos das pessoas. As pessoas também precisam da gente, sem falsa modéstia, porque nós temos também aquilo que oferecer para os outros. Mas tem que fazer dar certo isso aqui. Boa notícia. Deus trabalha e nos abençoa, porque é plano dele, é padrão dele, viver assim em comunidade. Colossenses 3, 12 até o 14, já está lá também. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Segundo o grande poeta, vamos ver quem consegue completar a frase. Poeta reconhecido internacionalmente. A vingança nunca é plena. Ah, os fãs de Chaves. Muito bem, aos fãs de Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Quem disse essa frase? Célebre frase, esse grande poeta popular. Seu Madruga. Muito bem, Sofia. É uma frase que ficou conhecida para os fãs do Chaves, daquele programa infantil, mas que conquista muitos adultos. Eu particularmente gosto. Faz muito tempo que eu não assisto, mas particularmente gosto. Ficou conhecido, muita gente até estampa aí nas camisetas. E de fato tem verdade nessa frase. E a gente precisa levar em consideração. Eu trouxe essa frase porque fala a respeito da vingança, e ela está associada à ideia do perdão ou à falta de perdão, como a gente vai conduzir as faltas que alguém comete contra a gente. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, porque nós não sabemos administrar a vingança. Já falei isso uma vez, mas é bom ressaltar. A vingança em si não é ruim. Opa, como? A vingança? Mas a gente não aprende sempre que a gente não deve ser vingativo. É verdade. Qual que é o problema da vingança? É porque a vingança agora ela é administrada, se for por nós mesmos, sempre com o toque do pecado embutido. Porque Deus fala que não é para a gente se vingar, porque a vingança pertence a Ele. A mim pertence a vingança, diz Deus. Se fosse alguma coisa ruim, Deus não falaria isso, que pertence a Ele. Deus não tem nada de ruim nele, nem promove nada de ruim. Então o problema da vingança é que a gente não sabe administrar. A vingança então é boa, porque ela expressa a justiça. Ela se torna má na medida que a gente tenta administrar essa vingança. Ou seja, tentativa de restabelecer a justiça, só que a gente não consegue fazer isso de forma plena e saudável. Os homens não conseguem fazer isso, somente Deus. Então, por isso, a gente precisa aprender outras formas da gente lidar com o próximo, que seja, de alguma forma, saudável. E o que a Bíblia vai trazer para nós? Traz um texto como esse, que eu queria ler de novo com vocês, que ressalta uma palavrinha aí que é sublime, que é o perdão. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. E aqui está a expressão que eu quero dar sempre ênfase,
que é o que vai nortear as nossas mensagens, essa expressão uns aos outros, que marca a vida em comunidade, uns aos outros. E perdoem, aqui está a palavra, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Na Bíblia nós encontramos, pelo menos, duas bases para o relacionamento equilibrado entre as pessoas. Duas formas da gente conseguir lidar com aquele momento em que tudo ficou desbalanceado. Uma dessas formas é a gente levar nossos relacionamentos através da justiça. Aí as duas que eu estou falando aqui são duas formas boas, biblicamente recomendáveis. Uma delas é tratar tudo ao pé da letra da justiça. A justiça, inclusive, não funciona somente para o povo de Deus, mas tem que reger também os relacionamentos aí para quem até diz que não acredita em Deus. Nós precisamos da justiça. Temos, inclusive, um poder todo estruturado que trata sobre a justiça humana. E é claro, você já deve ter se lembrado aí que existe a corrupção dentro desse poder humano, marca de novo do pecado que está inserido em todas as áreas humanas. Como qualquer outra área aí, que se a gente for ver, está tudo manchado pelo pecado. E justo, o que é justo? Afinal de contas, como é que a gente poderia dizer o que isso, se é justo, se não é justo? Aí eu me lembro até da minha formação do Senai, em 1994. Aquele joiço, novinho, sem barba, gordinho já, desde sempre, que aprendeu um ajuste chamado ajuste justo. É um ajuste que não sobra, mas também não falta. Porque tem o ajuste folgado entre as peças, e muitas peças precisam dessa folga. Tem ajustes que são forçados também. Uma peça construída maior do que o furo que ela vai entrar, para entrar de forma forçada e não ser destacada mais. Isso também é importante. Mas existia também aquele ajuste que era o mais difícil de ser feito. O justo, não podia ter folga entre as peças, mas também não podia forçar, deslizava com suavidade entre as peças. O justo é o que não sobra nem falta, está na medida boa, para que tudo flua bem. Então, trazendo um conceito da mecânica, lá do Senai. Um abraço para amigos antigos aí do Senai. Eu tenho até um amigo que tem nos acompanhado aqui também. Deixo o meu abraço aí para o Fábio. Um pouquinho que orienta aí o que seria justo. E na Bíblia, onde é que nós encontramos, assim de forma muito clara, uma orientação para a gente poder levar relacionamentos na base da justiça? Tem tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mas eu queria caminhar com você agora, dando destaque para o Velho Testamento, texto que não vai ser projetado, mas eu vou ler, se você quiser acompanhar. Levítico 24, de 17 ao 22, e eu já adianto, não se assustem. Mas é a palavra de Deus. É possível conduzir os relacionamentos assim? Eu diria, sim, porque a Bíblia orienta. Levítico 24, 17 ao 22 diz: se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura. Olho por olho. Aí você se lembra dessa expressão aqui, né? Olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Palavra de quem? Palavra do próprio Deus. Mas não é muito pesado? É muito pesado. Mas é o que é justo. É o que a justiça propõe. Aquilo que a pessoa faz contra mim, eu tenho todo o direito de fazer contra ela. Nós estávamos num relacionamento equilibrado. Mas, de repente, ela criou um débito no nosso relacionamento.
E os débitos precisam ser pagos. Se você me deve R$100, com R$50 você me paga o seu débito? Não. Com 99 você paga o débito? Não também. A não ser que eu perdoe R$1. Mas se eu não perdoar R$1, se você me deve R$100, somente com R$100 você me paga os R$10. Vida por vida, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei conhecida há muito tempo. Na Bíblia, como a Bíblia foi registrada lá, mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, isso vem aí o registro escrito, mas já tinha também a tradição oral antes disso. Então, o registro bíblico está aqui, 1.600 anos. Mas nós temos códigos de lei, ainda mais antigos já, em registro, mais antigos que a Bíblia. Por exemplo, o Código de Hammurabi, uma pedra, toda escrita lá, com os escritos antigos, é claro, né? Mas de 16 séculos antes de Cristo também. Muito antigo. E que está nessa mesma linha. Olha, aquilo que você faz para outra pessoa, se trouxe prejuízo, você precisa pagar da mesma forma, na mesma proporção do prejuízo que você causou para essa pessoa. Isso tudo por causa do pecado, e ele já foi citado aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, criou a natureza, os relacionamentos estavam perfeitos, mas entrou o pecado e estragou tudo. E uma das coisas que mais foram afetadas foi relacionamento. Relacionamento entre homem e mulher, homem e a natureza, homem e o Criador. Homem, digo, humanidade, né? Entre os dois gêneros e também com o Criador. Está tudo estragado. Se está estragado, a gente precisa encontrar maneiras para a gente conseguir continuar a vida. Tudo ficou desbalanceado. Mas e aí? Essa forma é fácil de ser administrada? Não é fácil. Porque nessa tentativa de administração da justiça, a gente nunca consegue acertar as contas. Nunca consegue devolver para o infrator na mesma proporção, na verdade, na medida exata, de acordo com a falta que ele cometeu. Tanto é que, se a gente caminhar dessa forma aqui, a gente acaba entrando naquele ciclo da violência. Porque alguém comete uma falta contra o outro vai falar, então é justo que eu cometa também. Só que aí ele nem sempre acerta a medida, o outro agora vai considerar que deu errado. Recebeu mais do que deveria, recebeu menos do que deveria. Não, então agora eu vou devolver de novo, porque passou da conta. Ah, não, mas não estava combinado isso. Então, se você me agrediu agora a segunda vez, eu vou também te agredir a segunda vez. E começam essas brigas que não têm fim, mas a violência está aumentando a cada ciclo, cada vez que isso acontece. Fala aí, se já não aconteceu isso dentro de casa. Relacionamento marido e mulher, relacionamento entre irmãos. Começa com aquelas briguinhas bobas, aquelas brincadeiras, que de repente um se sente agredido e vai devolver a agressão. Ou então, dentro do casal, aquele assunto difícil, que um achou que um foi mais áspero que o outro e já levantou a voz também. Ah, não, mas levantar a voz não estava combinado, então eu vou levantar a minha também. Ah, mas agora você está falando muito alto comigo e metendo o dedo na minha cara? Como? Isso não é para ser assim. Aí eu meto o dedo na sua também, mas de repente vem o esbarrão. Do esbarrão vem o tapa, do tapa vem o soco, do soco... E aí? E não termina em morte? Algumas histórias? No trânsito, não chega nesse ponto também? Temos histórias de gerações e gerações de famílias que brigam por causa disso. Um tentando estabelecer a justiça no relacionamento que está se sentindo em débito. Tentando estabelecer a vingança. O retribuir na mesma moeda. Mas essa é uma forma. Essa é uma forma amparada pela Bíblia. Vamos tratar nos relacionamentos na base da justiça. Mas existe outra forma também. Outra forma. Ah, então os cristãos não defendem a pena de morte, e você vai entender o porquê não. Porque aqui no Velho Testamento nós temos base, sim. Vida por vida.
Mas e aí? Então Deus se contradisse? Não. É porque não existe somente a justiça para orientar os nossos relacionamentos. E agora vem texto como esse que nós acabamos de ler. Existe também a graça, que não deixa as coisas injustas, não leva para o caminho da injustiça, mas um caminho ainda superior, que é a graça. E a graça, já alerto vocês, ela é mais direcionada para o povo de Deus. É claro que nós encontramos expressão da graça também mesmo para aqueles que não confessam Deus, que não acreditam a Deus, porque Deus é gracioso, espalha da sua graça sobre toda a humanidade. Mas se alguém tem que dar o exemplo, ou viver de forma mais profunda a graça, é o povo de Deus, é o povo de Cristo. Porque ele veio ensinar, ensinou na prática e deixou seu ensino para ser vivido. A graça. E aí eu volto com vocês para o versículo 12 do texto de Colossenses. Portanto, como povo escolhido de Deus, essa palavra para quem que é? Para o povo escolhido de Deus. O que caracteriza esse povo? É um povo, primeiro, escolhido. Deus tirou para si, separou para si um povo que ele chamou de povo seu, como povo escolhido de Deus, que é santo. E santo reforça mais uma vez a ideia de ser separado, de ser exclusivo, ser dedicado a Deus. E também amado. E o amor também já é uma expressão da graça de Deus. Não é um povo qualquer. Veja então que, não sendo um povo como qualquer outro povo, existe uma forma diferente de viver aqui. E também os relacionamentos. Revistam-se, ou seja, é uma ideia de uma troca de roupa. E aqui existe um imperativo, não é uma sugestão, é uma ordem. Troquem uma roupa antiga e coloquem uma roupa nova. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E Paulo já estava trabalhando essa ideia de trocar de roupa em versículos anteriores. Troquem a roupa antiga, dispam-se, ou tirem a roupa do velho homem, e vistam-se, revistam-se com a roupa do novo homem, o homem moldado à imagem de Cristo. Tira tudo aquilo que é próprio do mundo, o mundo mergulhado no pecado e na queda. Retirem essa roupa que é marcada por mentira, por violência, agressão. Retirem essa forma de lidar com o próximo. Não se valham disso, mas revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mudança na postura. Despir-se do velho Adão e se revestir do novo Adão. E quem é o novo Adão? Quem é o novo modelo de homem, de ser humano para nós? Quem nós olhamos e temos como grande referência de vida? Não mais o Adão antigo, que era para ter sido a nossa grande referência na humanidade, mas no novo Adão, que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Sejam parecidos com Jesus nas suas atitudes. E é possível a gente encontrar compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência em Jesus? Sim, ele inclusive como o primeiro exemplo disso tudo aqui. E aí vem Jesus para trabalhar aquela questão que estava registrada no Velho Testamento. Já que ele é a nossa referência, vamos dar uma olhadinha no que ele fala a respeito daquilo lá? Mateus 5, 38 até o 42 é a palavra de Jesus sobre esse texto que nós lemos. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus não disse que está errado, mas ele vem com uma proposta superior. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, ou seja, não entrem em embate com ele. Não entrem nesse tipo de luta, de resistência. Agora, se alguém o ferir na face direita,
Deu tapa também no lado direito dele ou é diferente agora? Ofereça-lhe também a outra. Não outro tapa, mas o outro lado da face. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte às costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E aí nós temos aquele mesmo texto agora sendo interpretado com a graça inserida. E é isso que nós temos como referência para as nossas vidas. Relacionamentos recheados, transbordantes de graça, da graça do Senhor. Como é que a gente poderia fazer uma síntese dessa ideia aqui que Jesus colocou? Talvez na frase, vá além do que é justo com a pessoa. Vá além. Seria justo você retribuir aquilo que ela fez. Mas já que nós aprendemos, já que recebemos da graça, agora nós também oferecemos graça para essa pessoa. É oferecer para ela aquilo que ela não merece, mas está sendo dado. Em outras palavras, o desafio é: fique com a dívida. Se você me deve 100, mas consegue me pagar somente 35, o desafio é falar: tudo bem, está perdoado. E se não consegue nem pagar os 100, está passando um momento extremamente difícil, o desafio é: tudo bem, está perdoado. Eu estou tratando em termos monetários aqui, só para deixar a ilustração um pouco mais fácil da gente ver. Mas tem questões que elas não são financeiras, não dá para a gente mensurar. São questões emocionais, por exemplo, e que preço você dá para isso? Quanto você gostaria, ou que poderia cobrar de alguém em termos financeiros? Uma agressividade na fala, uma ignorada que a pessoa te dá, aquela vez que ela não correspondeu àquilo que você tinha como expectativa e que estava combinado que ela ia fazer daquele jeito. E aí, tudo isso são dívidas, são boletos que estão sendo gerados e vão sendo gerados. E de repente a gente vai de novo com a pessoa e sabe que o débito dela com você está muito alto. Mas, e aí? Vamos dar uma olhadinha para a gente também? Será que só as pessoas estão emitindo boletos contra nós? Eu somente sou credor nesses relacionamentos? Ou será que também eu gero dívidas? E será que as dívidas que eu estou gerando não são, inclusive, mais altas do que aquelas que geraram contra mim? É possível. É possível que a gente esteja emitindo aí boletos muito difíceis de serem pagos. E que a gente vai precisar de humildade, mansidão, para chegar para a pessoa e falar: perdoa. Eu preciso do seu perdão. Para que a gente continue caminhando lado a lado, como família, como corpo de Cristo, bem na sociedade, eu preciso do seu perdão. Mas eu também posso te perdoar as dívidas que você tem me causado. Suportem-se, versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Dê suporte, porque não somos invencíveis, infalíveis e cheios de toda a capacidade do mundo para sempre superar os desafios. Não somos perfeitos e vamos errar. Precisamos de suporte uns dos outros. E nisso também precisamos de perdão uns dos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E uma motivação aqui, que vem logo em seguida. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Oramos nesse culto aqui pedindo perdão a Deus. E a dívida que nós temos com Deus é dívida de vida inteira.
é dívida de sangue. Porque um pecado, apenas um pecado que nós cometemos, que já cometemos nessa vida, gerou esse boleto, esse escrito de dívida, que nós não teríamos mais condição de pagar. Um pecado que seja. E o que é que Deus fez em nosso favor? A carta de Paulo aos Colossenses já tinha registrado, é que a gente leu lá na frente. Então chegou aqui sem a boa notícia, mas vamos voltar no capítulo 2, versículos 13 e 14, o comecinho do 14, e olha como Paulo descreve. Quando vocês estavam mortos em pecados, nessa dívida que a gente gerou, nesse boleto que a gente não tinha como pagar, vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Deus os vivificou com Cristo. Deus deu vida. Vocês estavam mortos, mas Deus deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Cancelou o boleto, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Se você não quiser ter nenhum tipo de débito com Deus, tem que pegar toda a sequência de mandamentos e ordenanças e cumprir em todos os detalhes. Mas ninguém nunca conseguiu fazer isso. Então essas ordenanças divinas deixam estampadas na nossa cara o quanto nós devemos para Deus. Mas Deus pegou isso e pregou na cruz e cancelou através do sacrifício de Jesus. E essa dívida é muito maior do que qualquer outro boleto que nós podemos gerar uns contra os outros aqui. E a ideia então, se nós já fomos perdoados dessa grande dívida, nós precisamos também aprender a perdoar. A oferecer perdão, a vivermos transbordantes de graça. Ou seja, estender a alguém o amor que foi estendido a nós. Se você ficou assustado com o Velho Testamento, com o texto que nós lemos, e algumas pessoas falam, não, Deus do Velho Testamento, eu acho que é diferente do Novo Testamento. Não, é toda uma construção que ele vem fazendo com o povo, esse mesmo povo escolhido. Para dar todo o destaque em Cristo. Esse amor transbordante de Deus que foi revelado em Cristo. Toda a graça que transborda também em Cristo. Mas se você estiver questionando, mas e no Velho Testamento não tem demonstração dessa graça? E tem. Tem também. Só para dar um exemplo, você sabia que a cada 7 anos o povo deveria perdoar todas as dívidas que eles tinham uns com os outros? O ano do perdão. Então se o vizinho pedisse lá um tanto de dinheiro, um tanto de bens, de colheita, e não conseguisse pagar, se chegasse no ano do perdão, ele estaria perdoado? Tinha que perdoar. Mas isso não era injusto? Isso é graça, não é injusto, é graça. É para o povo aprender desde aquela época a respeito da graça. Perdão é a expressão da graça. Porque Deus age assim. Deus nos oferece aquilo que nós não merecemos. Isso, expressão da graça. Nós também somos convidados, não somente convidados, mas vem aqui uma ordem para nós, um imperativo para nós. Haja também com graça. O ponto que eu quero destacar então nesse sermão, lembrando do Velho Testamento, na medida que a gente pode viver com justiça, e a gente não exclui, muitas vezes a justiça tem que ser colocada em prática também. Nós dependemos da justiça humana aí para muitas questões, nós vamos tratar algumas questões também com justiça, mas o ponto é, vamos além da justiça. Vamos também a algo nobre, extremamente nobre. Vamos experimentar a graça de Deus através do amor e do perdão, dando suporte àqueles que falham, aqueles que emitem seus boletos contra nós, porque nós também temos dívidas e vamos precisar do perdão. Que Deus assim nos abençoe. Será que veio aí à sua cabeça, à sua memória, alguém
esteja em dívida, emitiu aquele boleto que está difícil ser pago, causou aquela dor em você que está difícil ser curada. Que tal orarmos, pedimos a Deus, para nos ajudar nesse tratamento com essa pessoa? Se a gente causa a dívida, a gente tem que ir lá e pedir perdão. Se alguém causou também contra nós, nós também temos essa possibilidade da iniciativa, de chegar para a pessoa e falar: você me machucou, mas eu queria me acertar com você. Não quero viver dessa forma com você. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem, esse grande desafio do perdão. Nos ajude, Senhor, porque não faz parte aqui de uma construção natural que já foi manchada pelo pecado, mas precisa necessariamente da ação do Senhor em nós. Dessa graça sendo derramada, para que ela seja transbordante também. Se alguém chegou agora na nossa memória, uma memória dolorida, difícil de ser lembrada, nos ajude nesse processo do perdão. Principalmente, Senhor, dentro do povo de Deus, dentro do corpo de Cristo. O Senhor nos estimula através dessa palavra, que é imperativo, que nós precisamos nos despir do velho homem e sermos revestidos por esse novo Adão, nesse mesmo modelo de Cristo. E Ele expressou o seu perdão em nosso favor. E assim queremos também viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos usar mais um cântico, um ajuntamento, que fala sobre essa vida em comunidade. Vem, Senhor, sopra sobre nós seu sopro, que significa: age com seu Espírito Santo em nosso favor. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz de oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei
A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, mas o perdão é sublime. O perdão gera vida. Completamos assim a frase célebre do grande poeta e filósofo popular. Quero lembrar das atividades que nós temos durante a semana. Na terça-feira à noite, às 20h30, é tempo de estudo bíblico. Acontece pelo Meet. E todos estão convidados. Você que está pela internet e ainda não participa do grupo da igreja, manda uma mensagem para a gente, no YouTube, no Instagram, qualquer mídia aí, no Facebook, que a gente manda o link para você também, se você tiver interesse em participar. Quinta-feira é dia de oração, 20h30 também online. Aos sábados, os adolescentes têm suas atividades às 18h30, também estão fazendo online. E só para reforçar, já falei semana passada, as crianças voltaram às atividades aqui, vocês já perceberam aqui no culto, né? Então não temos mais aquelas atividades online. E os aniversariantes da semana, que é sempre uma alegria a gente poder fazer esse destaque. Na segunda-feira nós tivemos aniversário do Tiaguinho. Deus abençoe, forte abraço para ele, que já está virando Tiagão, já está crescendo. As crianças espeixaram demais na pandemia, não é? Deus abençoe, Tiago. Também teve aniversário de casamento do seu Elcio e da dona Esté. Casal muito querido, que Deus também possa estender suas mãos sobre eles. E quarta-feira foi aniversário do nosso presbítero Eliezer. Também, que Deus possa ser muito generoso com Eliezer, Rita e toda a família. Esses são os recados que eu precisava passar. Não sei se o conselho se lembra de mais algum. Não? Algum irmão aí, outros recados? São esses. Então a gente termina o culto com oração final e eu quero convidar você a se pôr em pé. Vamos orar. Senhor, mais uma vez agradecemos tudo que podemos viver juntos aqui como família, como esse corpo comunitário que o Senhor mesmo planejou e vem executando e nos inseriu nessa família, nessa comunidade. E obrigado pelos padrões de Cristo, que Ele nos ensina como viver, esses desafios de vivermos juntos uns com os outros. E quando houver débitos, ó Deus, que nós possamos aprender sobre o perdão e colocar o perdão em prática. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai também, o amor de Cristo e a companhia do Espírito Santo sigam sempre com vocês, eternamente. Amém. Boa semana a todos, Deus abençoe, peça aquele cuidado, né? Agora nos ajuntamentos, tentem manter um pouquinho não, né? A distância social segura. Deus abençoe.